cada vez mais digno de ser adorado e glorificado, sempre mais. Senhor Deus Todo-Poderoso, traz agora a Tua palavra revelada ao nosso espírito, meu Pai. Não deixa, Senhor, que venha nada de nós mesmos, mas que venha mesmo do Teu Espírito ao nosso espírito, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, como um cano que nas duas pontas é cortado, eu me coloco nas Tuas mãos, em nome de Jesus, para Te servir. Amém. Efésios capítulo 5, versículo 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remido o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não andando como nécios, mas como sábio. Aleluia. Eu fico às vezes a me perguntar, e hoje mais uma resposta eu recebi do Senhor. Eu me pergunto o tempo todo: Senhor, como é que pode uma pessoa achar que pode viver sem a Tua presença? Às vezes a pessoa é cercada por certos confortos naturais que possui, bens materiais, etc. E a pessoa com esses bens materiais, ela cria uma falsa aparência de ilusão de que tem uma vida boa. Mas o que é vida? Disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Ou seja, só Ele pode dar vida, só Ele pode causar um efeito. Eu sou, João 14,6, o caminho, a verdade e a vida. Ainda vai além: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como é que alguém cercado com os bens materiais dessa terra, bem naturais, pode achar que pode chegar a algum lugar? Porque nós, servos de Deus, quando recebemos bens materiais da parte do Senhor, quando Ele nos agracia com bens dessa terra, nós, como servos de Deus, o que nós fazemos? Senhor, tudo que Tu me deu é Teu, eu coloco nas Tuas mãos para o Teu serviço. Então eu não pego os bens para me afastar do Senhor. Os bens que Ele me dá era para mim procurar servi-lo melhor e me aproximar mais ainda dEle para saber o que Ele quer que eu faça na obra dEle, no reino dEle. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não é assim que deveria ser? Aí Paulo, escrevendo essa carta à igreja em Éfeso, ele vem dizendo para eles não serem nécios, mas serem prudentes, sábios. E aí ele vem dando uma dica aqui interessantíssima. Você sabe por que as pessoas estão esfriando nos últimos dias? Por que o amor de muitos está se esfriando? E a tendência é cada vez mais, infelizmente, você vê pessoas se desviando, igrejas verdadeiras desvaziando, porque as igrejas, os lugares que não são igreja, eles não pregam a palavra, eles não têm a presença de Deus. Então eles se enchem de ilusão. A ilusão atrai uma multidão tremenda. Mas ilusão é passageira, e o próprio nome já diz: ilusão, algo falso, que daqui a pouco vai passar e toda aquela multidão vai cair em trevas, porque em trevas, na verdade, já vivem. Sem Deus é treva. Mas Paulo fala uma coisa interessante, olha o que ele diz aqui, verso 18: não vos embriagueis com vinho. Tá certo. Querendo mostrar o quê? Tem gente que quando está embriagada, fala com quem nunca falou, faz coisa que nunca fez,
é um espetáculo no meio da rua para os outros. A vizinhança fica debruçada nos muros só para apreciar as gracinhas. A pessoa embriagada torna-se um palhaço para divertir os que estão em volta. Mas o camarada embriagado, ele não fica triste, ele começa a rir o tempo todo, ri desenfreadamente. Então ele está demonstrando o quê com aquela embriaguez? Uma falsa aparência de alegria. Então Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, porque no vinho há contenda. No final da embriaguez gera o quê? Realmente, contenda, briga, confusão. Acaba fazendo gracinha para uns, mas acaba aborrecendo alguém. E o final disso, como o próprio diabo se aproveita dessa questão, é a sua grande obra nessa terra: roubar, matar e destruir. Acaba em tragédia, na maioria das vezes. Aí Paulo vai continuando no verso 19, falando entre vós com salmos, olha aí, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está aí o segredo que o Espírito Santo usou a vida de Paulo para trazer essa revelação, deu a ele essa revelação. Está aí o segredo para você se manter cada vez mais aceso nos últimos dias. Comece a falar das coisas do alto. Vai conversar com o irmão, converse das coisas de Deus. Vai conversar com alguém na rua, conversa das coisas de Deus. Vai conversar com um parente, conversa das coisas de Deus, salmodiando, cantando, se alegrando no Senhor, que é a verdadeira alegria. Como a gente viu no Salmo 16, né? Vai se alegrar, se alegra no Senhor. Vai cantar, canta no Senhor. O povo de Deus, quando se reúne, é para falar das coisas do Senhor. Todo assunto que move a vida do crente tem que ser assunto ligado a Deus, ao reino de Deus, à palavra de Deus, à obra de Deus. Mas o grande plano do diabo nos últimos dias qual é? Que as pessoas deixem Deus cada vez mais de lado. E as pessoas hoje na rua, quando está na igreja, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, está lá fora, você não vê a pessoa mencionar o nome de Deus, você não vê a pessoa citar um salmo, cantar um hino, dar graças a Deus, louvar ao Senhor. Parece que é uma coisa mecânica. Se move dentro da igreja, mas fora das quatro paredes esqueceu que ela própria, ou ele próprio, é a igreja. Então, por que as pessoas hoje estão se desviando? Porque elas falam do governo, falam da sociedade, falam da política, falam da novela, falam do futebol, falam do passeio, falam do tempo, falam do carnaval, fala das coisas da terra, das coisas que estão na mão do diabo, mas não falam das coisas do alto. E Paulo deixou um segredo aqui, ó, presta atenção. Mas, verso 18, parte B, como eles costumam chamar, metade, parte B, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele bota uma vírgula. Ele vai continuar te explicando uma maneira do Espírito Santo se agradar e começar a te encher. Falando entre vós com salmos, você está falando a palavra de Deus, e hinos, no meio dos louvores Deus habita, cânticos espirituais, é aí que Deus encontra os verdadeiros adoradores, cânticos espirituais, não é esses cânticos carnais, dessas pessoas hipócritas, para vender CD, se enriquecer e viver da custa do dinheiro dos crentes, que inocentemente vê o camarada gravar um CD, vai lá e compra. Não. Cânticos espirituais, está bem claro, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, mostrando que a adoração parte de dentro do teu espírito, coração quebrantado e contrito, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Esse sujeitando é suportando uns aos outros no temor. Isso que cada pessoa tem um jeito, tu não pode querer moldar a pessoa ao teu jeito. Tem pessoas que não se dão simplesmente porque um não aceita o jeito do outro. Para se dar em qualquer área da tua vida, tem que ter um respeito mútuo pelo ser humano.
Não pelas abominações que ele pratica, se estiver praticando abominação. Respeitar o ser humano, a criatura que Deus ama. Não respeitar as obras malignas que ela ou ele anda fazendo. Hoje não há esse amor entre as pessoas, não há esse respeito mútuo entre os irmãos dentro da igreja. Às vezes a pessoa se achega mais a um irmão, até é comum, e não se achega tanto a outro, mas fala com um, fala com o outro. Por quê? Porque não há o jeito de cada um traduz o que a pessoa é para você lidar no dia a dia. E às vezes a pessoa não está preparada para aceitar aquele irmão ou aquela irmã com aquele jeito que tem. Sujeitando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros, cantando cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor. Hoje as pessoas se encontram, tu não vê mais as pessoas, há muitos e muitos anos atrás, tem um grupinho de crente ali, vai lá que tu vai ouvir alguma coisa de Deus, pode chegar. Hoje não, tem um grupo de crente, só identifica se é crente se te conhecer, alguém te apresentar eles como crente. Está discutindo futebol, não porque o meu time que ganhou, não porque o juiz roubou, não porque está errado, o meu é melhor, o teu é pior. Está política, está discutindo o carnaval, está discutindo as coisas dessa terra. Deus se afasta quando o teu envolvimento é só a terra. Deus te enche com o Espírito Santo quando no meio de uma conversa você está tratando das coisas do alto. Então vamos para a prova bíblica disso. Quando Pedro foi chamado à casa de Cornélio, em Atos 10, direcionado pelo próprio Espírito Santo, Cornélio mandou 2 varões lá, 2 soldados, irem buscar, chamar Pedro. Quando Pedro chegou aqui, começou a falar com eles, conversar com eles das coisas do alto, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu e batizou eles. Aí Pedro disse, como é que eu vou negar o batismo com água para esses que foram selados com o Espírito da promessa? Como é que eu vou negar? Pedro ainda não estava pregando. Pedro estava falando, estava conversando. O Espírito Santo caiu sobre eles, desceu sobre eles. Mas o Espírito Santo tirou Pedro de onde estava. Mandou Pedro até lá acompanhando o soldado para Pedro falar das coisas da terra ou falar das coisas do alto. Você está entendendo porque muita gente perde a chance de ser batizada com o Espírito Santo? Estou buscando o batismo com o Espírito Santo. Conversa fiada, tu nem sabe o que tu está falando. Está buscando o batismo no Espírito Santo, discutindo meia hora sobre o capítulo da novela. Está buscando o batismo no Espírito Santo, parando junto com uma irmã que está cheia do Espírito Santo, que pode te incendiar com o Espírito Santo e você ser batizada com o Espírito Santo no meio de uma conversa. Não, mas você está se dizendo a promoção do mercado. A promoção do mercado, já viu a promoção? Tu viu ontem na televisão? Tu viu a chuva que caiu ontem? Tu viu o governo? Tu viu o presidente? Tu viu o isso? Tu viu aquilo? Só coisas da terra. O Espírito Santo se afasta. Quando tu fala dele, ele se aproxima. Quando tu deixa ele de lado, ele é educado, ele não vai te interromper, mas ele fica de lado. Você entendeu o grande segredo dessa noite que o Espírito Santo está nos mostrando? Quando tu parar para conversar com alguém, procure parar para conversar das coisas do alto. Lógico que eu sei que no dia a dia tem coisas que tu conversa, pessoas no local de trabalho, você fala, mas perceba o momento em que aquela brecha vai entrar para você entrar com as coisas do alto no meio da conversa. Prazer do crente é falar das coisas do Senhor. Não é ficar somente falando das coisas dessa terra. Se a pessoa só quer ouvir coisa da terra, se afasta dela. E já vem você com esse papo de crente, já vem você com essa coisa de Bíblia, amigo, chegou perto de mim, é Bíblia, é Deus, então você já sabe, se aproximar de mim, tu vai ouvir coisas do alto, coisas de Deus. Se não se aproximar de você, deixa para lá, o importante é que nós escolhemos a melhor parte, e a melhor parte é servir, agradar e obedecer a Deus. Importa agradar a Deus, obedecer a Deus, do que aos homens. Então, Paulo ele teve aqui uma revelação brilhante, e ele está dando essa instrução para os irmãos, que ele começa lá no capítulo 5 de Efésios, dizendo para eles, ó, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ele começa no capítulo 5, versículo 1 do capítulo 5, que é o que nós estamos falando de Efésios,
Ele começa dizendo isso: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Que exortação, que revelação, que caminho esse homem mostrou para aqueles homens, para eles terem um crescimento espiritual. Aí ele continua: nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Meu Deus! Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo éramos treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andai, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor ao Senhor, no temor a Deus. Interessante quando ele fala, olha, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quantas vezes tu perde o teu tempo conversando besteira e falando coisas que não edificam e não te levam a lugar nenhum e não prestam para nada. Se tu tem vergonha de falar das coisas do Senhor, pode ter certeza que Jesus está te dizendo nessa noite que também vai se envergonhar de você na presença do Pai e dos seus santos anjos que estão no céu. Eu fiquei com vergonha de falar de Jesus. Pode esperar que Jesus também vai se envergonhar de você na presença do Pai e dos anjos. Foi ele mesmo que disse. Mas se você com alegria, com ousadia, mesmo sendo motivo de chacota na boca dos escarnecedores, mas você abriu a boca e falou das grandezas do Senhor, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pode ter certeza que Jesus vai dar testemunho com alegria na presença do Pai e dos seus santos anjos que estão no céu a teu respeito. Por que as pessoas então estão esfriando nos últimos dias? Porque os crentes estão deixando de falar no Senhor como deveriam estar falando. Já te dei o exemplo de Atos 10. Deus revelou a Cornélio, mandou um anjo falar com Cornélio para ir buscar Pedro numa casa em que ele estava. Quando os varões chegaram lá que Cornélio mandou chamar, Pedro foi com eles, Deus revelou a Pedro que os acompanhasse. Quando Pedro chegou lá, Pedro só abriu a boca e falou das coisas do Senhor. Olha o que aconteceu: batismo no Espírito Santo, vidas edificadas, pessoas alimentadas, e por que não dizer, uma igreja já fundada naquele lugar, cheio de servo de Deus, pessoas se converteram. O coração de Cornélio estava fervilhando, ele queria ouvir as coisas do alto. E às vezes o crente no local de trabalho, na escola, na faculdade, na rua, na vizinhança, no parque, no passeio, no shopping, em casa, com o vizinho do lado, perde um tempo muito grande falando das coisas da terra. Mas o meu vizinho não quer ouvir as coisas do alto. Então vira as costas e ouve e busca aqueles que querem. Se ele não quer, não joga pérola aos porcos. Vai conversar com os que querem. Mas você agora é fanático? Não, meu amigo, você não sabe nem o que significa a palavra fanático. Como é que tu me chama de fanático? Fanático é aquele que não tem razão na causa que defende, naquilo que diz que crê. Não sabe explicar. Eu te explico a razão da minha fé. Eu começo com a cruz do Calvário, a qual Jesus derramou o sangue dele por mim. Quer que eu te explique?
Então, se eu explico a razão da minha fé, eu não sou fanático. Eu sou adorador de Jesus Cristo. Eu sou servo do Deus Altíssimo e tenho que me comportar como tal. Por isso que Paulo disse: tudo eu posso, mas nem tudo me convém, nem tudo me é lícito. E aí, os incrédulos pensam que o crente está proibido de fazer alguma coisa. O crente é liberto. O crente não é proibido de fazer nada. Mas o crente tem o Senhor sobre a sua cabeça. E devendo obediência a esse Senhor, antes de fazer qualquer coisa, examina se vai agradar ao Espírito Santo. Examina se não vai entristecer o Espírito Santo. Tu não vê ninguém mais com essa preocupação, se é que um dia alguém teve. Você conhece alguém? Minha irmã, estou preocupado no que eu vou fazer esse dia para não entristecer o Espírito Santo. A pessoa não está nem aí, ela segue a sua vida tentando se dar bem, tentando achar que pode conseguir coisas dessa terra, mas não vive pensando: pô, não quero entristecer o Espírito Santo. Não quero entristecer o Espírito Santo. Mas nós, como servos do Senhor, adoradores do Espírito Santo, adoradores do Deus Altíssimo, temos que procurar andar sem entristecer o Espírito Santo. E ser sempre cheio da palavra, cheio da graça. Como? Salmodiando entre nós, cantando cânticos espirituais, cantando hinos, nos apresentando como obreiro aprovado diante dos olhos do Senhor, que não tem do que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. Então você está vendo por que muita gente está esfriando nos últimos dias? Porque só falam de Jesus quando estão dentro das quatro paredes da igreja. Esqueceram que elas são igreja e que deveriam lá fora salgar como sal da terra, como Jesus disse. Deviam iluminar como luz do mundo, como Jesus disse. Mas lá fora não, as coisas mudam. Ah, mas a minha patroa não quer que eu fale de Jesus nesse lugar. Abre a tua boca e fala. E se ela vier falar comigo? Diz que aquele lugar, antes de estar com ela, pertence ao Senhor dos exércitos. Então você tem que falar de Jesus em quatro cantos dessa terra, onde você estiver. E diz também que importa é agradar a Deus do que aos homens. Tu perde o emprego, mas não perde o amigo Jesus. Tu perde o emprego, mas o sustento de Deus tu não perde. Se ele sustenta as aves do céu, se ele se preocupa com as folhas que caem da árvore, imagina o que ele não vai fazer contigo. Abre a boca e fale de Cristo. Seja um testemunha da verdade. Com isso, tu vai se manter sempre acesa na chama do primeiro amor. Não vai esfriar jamais e vai contaminar positivamente aqueles que estão esfriando e que estão perto de você. Vai contaminar positivamente. Olha, eu estava me sentindo assim, mas conversando contigo, parece que eu estou renovada, porque tu só fala de Bíblia, é o Espírito Santo, é Jesus está voltando, é os dons, é os talentos, é buscar ministério. O assunto do crente tem que ser esse, deveria estar sendo esse, mas na nossa vida tem que estar sendo esse, tem que ser esse, porque nós somos servos do Deus Altíssimo. Tu não vê ninguém por aí mais preocupado em não entristecer o Espírito Santo. Tu não vê. Quando alguém entristece o Espírito Santo, ele não te cobra, ele simplesmente se ausenta. Interessante, né? Se tu não fizer alguma coisa no teu trabalho que não agradou o teu patrão, ele vai vir te cobrar, vai querer descontar do teu salário, vai querer te dar advertência, vai querer fazer uma série de coisas. Mas quando se entristece o Espírito Santo, ele não vem te cobrar, ele simplesmente se ausenta, porque você está mostrando com a tua atitude que você não está querendo ele dentro de você. Então mostra agora ao contrário, que você necessita do Espírito Santo dentro de você, e que sem ele não há vida, sem ele não se pode viver, e que nós não queremos entristecer o Espírito Santo, queremos obedecê-lo e agradá-lo, e sermos realmente dirigidos e guiados por ele, como Jesus deixou escrito. E o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Alegrar o Espírito Santo? Que o Espírito Santo fique alegre contigo? Fale sempre da palavra de Deus, aonde você estiver, com quem você estiver. E pela graça, sois salvo. O que não vem de vós é dom gratuito de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie nela. Então, louve ao Deus vivo e receba isso como um segredo revelado do Espírito Santo. Para se manter sempre aceso, tem que estar constantemente em contato com o fogo. E o fogo
é a palavra de Deus. Hebreus 12, 29, o nosso Deus é um fogo consumidor. Tu se mantém em contato com a palavra, o tempo todo com a palavra, pregando a palavra, ouvindo a palavra, lendo a palavra, acordando com a palavra, dormindo com a palavra, orando com a palavra, louvando com a palavra, e a palavra de Deus vai te sustentar. E o amor de muitos estão por aí se esfriando, mas o teu vai se manter aceso, e Deus vai dizer: eis ali uma verdadeira adoradora, eis ali um verdadeiro adorador, posso contar com ela, posso contar com ele. E que por essa palavra o Espírito Santo nos alimente, nos fortaleça, nos sustente, nos aqueça e tenha misericórdia de nós. E a Ele seja toda a glória, pois sem Ele nada podemos fazer. Amém? Sem Ele nada podemos fazer. A Ele seja toda a glória.